Conexão Ciência. No primeiro episódio do Conexão Alimentos Orgânicos, o professor da Universidade Estadual de Maringá, José Osinaldo Alves de Sena, explicou o que são alimentos orgânicos e também trouxe detalhes sobre a legislação e a certificação dos produtos orgânicos no Brasil. Agora, chegou o momento de aprender um pouco mais sobre as características da produção orgânica. Professor, como é a produção de orgânicos? Como vimos, a produção precisa estar em conformidade com a legislação da produção orgânica no Brasil. E aí eu tenho todo um processo para que isso aconteça. Essas famílias produtoras estavam no modelo convencional de produção, usando agrotóxicos, usando organismos geneticamente modificados e tudo aquilo que nós já comentamos anteriormente. Agora elas vão passar por um processo de transição, da produção convencional para a produção em base ecológica. E a ciência que permite, ou dá base para que essa conversão aconteça, é a ciência agroecologia. As famílias interessadas podem estar isoladas ou participando de associações ou cooperativas, vão buscar um técnico e juntos definir o modelo de certificação da produção. Lembra dos 3 modelos que nós falamos anteriormente? E as famílias agora vão conhecer a legislação da produção orgânica e o processo iniciado. A certificadora vai exigir que a propriedade esteja também adequada à legislação ambiental. Por exemplo, como está a área de preservação permanente? A área de preservação permanente, por exemplo, inclui as matas ciliares, o plantio de espécies arbóreas nativas à margem dos rios, as matas ciliares. Mas também inclui como preservação permanente as nascentes. Como estão essas nascentes? Precisam ser recuperadas? Estão degradadas? E aí toda a legislação ambiental, por exemplo, o controle da qualidade da água, e etc. Barreiras, as propriedades precisam, dependendo da localização, precisam de barreiras vegetais para mitigar o impacto da deriva de agrotóxicos. Via de regra, a propriedade orgânica está num contexto de rural, onde você tem ali predominantemente a produção convencional com o uso de agrotóxicos. E aí começa aquilo que se chama de controle interno e as inspeções, visitas dos membros da certificadora, envio de relatórios para o mapa. Então, todo um caminhar que envolve, por exemplo, o cumprimento de um plano de manejo orgânico. Ou seja, como os agricultores vão lidar com as produções de origem vegetal ou animal. Então, eles seguem um chamado plano de manejo orgânico. E o técnico acompanha até, ao final, a obtenção da certificação da produção, que pode levar aí no mínimo 2 anos, dependendo do histórico da propriedade, do que ela usou no passado, ou mais recentemente, e etc. Mas isso varia também, mas só para os ouvintes terem em mente um tempo, aí 2 anos seria um tempo comum, desde o início do processo até a obtenção do certificado como produto orgânico. E aí esse produtor, uma vez certificado, ele é autorizado a usar o selo Brasil orgânico. É um selo que vai identificar que ele, de fato, está produzindo orgânicos de acordo com aquilo que a legislação da produção orgânica estabelece. Alguns dados importantes para o ouvinte ter dimensão do que significa produção orgânica no Brasil. Ela tem crescido, o interesse pelo consumo de orgânicos. Em 2023, o mercado de orgânicos foi estimado em 7 bilhões, que é pequeno, mas o consumo cresceu em 16%. E a percentagem da produção orgânica em relação ao que é produzido no Brasil tem uma dimensão muito pequena. Por exemplo, ocupa apenas 0,6% da área agrícola do país.
é pequeno, né? Tem um potencial para crescer muito, em especial no contexto da produção familiar ou da agricultura familiar. Um dado importante também é que 80% da produção orgânica nacional vem da agricultura familiar, ou seja, propriedades familiares e no máximo até 40 hectares. Ou seja, a produção vai acontecer no agricultor familiar, que é aquele agricultor que usa a mão de obra da família, mora no rural, tá certo? 80% da produção orgânica nacional vem dessa agricultura. O número de produtores orgânicos cadastrados no Brasil atualmente é da ordem de 25 mil produtores. E aí vem o caso do Paraná. O Paraná possui 320 mil agricultores familiares e ele possui, o Paraná, 3.911 agricultores cadastrados como orgânicos no Ministério da Agricultura. Isso dá, para o ouvinte ter noção, 1,2% do total dos produtores familiares, apenas produzindo orgânico. No meu entendimento, tem que ser obrigatório, por lei, que quem produz alimentos, produza em base ecológica, produza alimentos que sejam orgânicos. Isso teria que ser uma condição determinada por lei, porque grande parte desse alimento que vai chegar à mesa de cada um de nós vem da agricultura familiar. E como produzir alimentos é uma atividade nobre, de altíssima responsabilidade, esse alimento teria que chegar à mesa de cada um de nós realmente um alimento seguro, com qualidade superior. Hoje nós temos um país com população com muitos problemas de saúde. E muitas dessas doenças estão relacionadas para estilo de vida e hábitos alimentares. Então, garantir que essa alimentação orgânica produzida pela agricultura familiar chega à mesa de cada um de nós é algo que tem que ser perseguido, no meu entendimento, prioritário. Confira o próximo episódio para conhecer as particularidades do cultivo dos alimentos orgânicos. Conexão Ciência.